mesmo sem merecer, pecador, o mais miserável dos homens que sou, me envolves com teu amor e por isso eu sou mais feliz. És o meu bem-querer, meu mestre e tudo que tenho e sou. Vem de tua mão, Senhor, que se estende e me abençoa. Mesmo sem merecer, pecador, o mais miserável dos homens que sou, me envolves com teu amor e por isso eu sou mais feliz. Se a vida quer me tirar de ti, me afastar, me destruir, eu clamo a ti, Jesus, e tu me dás tua vitória. Pois estou bem certo de que nada, nem na morte, nem na vida, vai me afastar de ti, de tua bênção e do teu amor. És o meu bem-querer, te amo como eu te amo, meu Jesus. Me envolves com teu amor e por isso eu sou mais feliz. Me envolves com teu amor e por isso eu sou mais feliz. Me envolves com teu amor e por isso eu sou mais feliz. Glória a Deus. Aleluia. Pastor Neilton. Glória a Deus. Graças a Deus. Eu vou tirar essa extensão aqui. Glória a Deus. Te convido a ficar de pé. Abrir a Bíblia em Gênesis. Gênesis 6. Desculpa, irmãos. 6 não. Estão acostumados com Gênesis 6 que... Só um minutinho. Que eu estava com uma mensagem. Você prepara a mensagem e aí vai mudando, né? Gênesis capítulo 2. Desculpa, irmão, Gênesis 1, 26. 1, 26. É aqui. Gênesis capítulo 1, verso 26 diz assim: E disse Deus, façamos homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Amém. Graças a Deus. Senhor Jesus, nos abençoe para que a sua palavra seja explanada conforme ela é, meu Deus. Nos ajude, meu Deus, segundo a tua grande misericórdia, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Esse versículo, sendo esses dois versículos que nós lemos, sendo os dois versículos muito curtos, são versículos muito cultos.
recheados de revelações, recheados de afirmações em que algumas são torcidas e distorcidas. Geralmente, quando se distorce um versículo, quando se torce um versículo, né, é para dar glória ao homem. Quando se prega o versículo como ele é para dar glória a Deus. Toda vez que se torce um texto da Bíblia é para dar glória ao homem. Toda vez que se prega como ele é para dar glória a Deus. Nós temos aqui uma verdade em que fala que Deus fala: vinde e façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Daí pode-se tirar algumas ideias que hoje reinam nas religiões, em que nós somos a imagem de Deus no tocante a poder, no tocante a domínio, no tocante a termos também autoridade, algum tipo de poder, porque Deus é poderoso, não é? Se nós somos imagem de Deus, eles falam então que nós somos poderosos. Kenneth Hagin, um dos grandes expoentes da confissão positiva. Se você não sabe o que é confissão positiva, da declaração da palavra da fé, vou te dar um exemplo. É o tal do eu declaro, eu tomo posse, né? Eu rejeito, eu não aceito. Que mais? Me lembra mais uma frase aí. Não concordo, não aceito mesmo. Eu determino, eu trago a existência, eu gero no reino espiritual, eu posso cobrar de Deus, e por aí vem essas heresias, a partir daí que eles falam que o homem é a imagem de Deus e semelhança de Deus. Então o homem teria um poder criativo, um poder de criar as coisas, segundo essas pessoas que incorrem nessa falácia, nessa mentira. Elas, partindo daí, esse versículo gera-se também algumas outras coisas piores, de que falam que nós também somos deuses. Eles se apoiam em salmos e falam que nós somos deuses. E aí não precisamos ir atrás de Kenneth Hagin, precisamos apenas ir atrás de alguns pastores contemporâneos a nós, que estão vivos ainda, que falam que nós somos deuses também. Então nós temos poder. Então tudo corre, vai correndo ladeira abaixo, para torcer um versículo, uma frase de um versículo, e a ir dar glória ao homem e elevar o homem a uma posição que ele não tem. O interessante dizer é que quando essa frase foi dita, Adão não tinha caído, porque nem tinha sido criado, foi a criação dele. Não havia caído Adão em pecado, não havia sido expulso do paraíso, não havia sido expulso da presença de Deus. Adão estava ali sem pecado. A morte não tinha morte no jardim do Éden. A morte não havia no jardim do Éden. Então, quando Deus fala, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, está falando da semelhança da eternidade para Adão. Semelhante a ele, sendo eterno. Semelhante à Trindade, sendo eterno. Não experimentaria a morte. Não experimentaria a finitude da vida, porque ele ainda não havia caído. E pegando assim esse gancho, essa forma de pensar, alguns falam então que quando Adão cai, pega Deus de surpresa. Não, já era plano de Deus. E ainda, se nós olharmos em outros textos que fala que dos salvos são escolhidos, eleitos antes da fundação do mundo, quando Deus cria Adão e Eva, fala semelhança realmente para serem eternos. O homem foi criado para ser eterno. O homem foi criado para não experimentar a morte. Levando em conta que quando o pecado entra na terra, traz consigo a morte, traz consigo a maldição, traz consigo a morte. Então, não é que foi frustrado os planos de Deus, porque a igreja está aí para comprovar que nós somos semelhança de Deus, porque somos eternos, somos salvos, pertencemos ao Senhor. E por que então nós falamos isso? Vamos pegar então um outro versículo em Gênesis, capítulo 5, verso 3. Depois nós voltaremos aqui. Olha o que fala sobre imagem e semelhança, só que agora, vemos agora um homem. E Adão viveu 130 anos
e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. Reparou como repetiu semelhança, imagem aqui? Repetiu de novo, mas agora é semelhança de quem? Imagem de? Por que imagem e semelhança de Adão? Finito, caído. Caído como Adão. Experimentaria a morte como Adão. Não é que seria um irmão gêmeo, um filho gêmeo igualzinho a Adão, não. A mesma semelhança de Adão. Por que não foi dito isso sobre Caim e Abel? Porque foi dito só agora aqui. Foi falado só quando ele tinha 130 anos. Gerou um homem à sua imagem conforme a semelhança. Sabendo que a partir de Sete começa a descendência do homem. Começa a descendência de Adão. Nós temos a descendência de Caim, temos a descendência de Sete. Mas a partir de Sete nós temos agora, era para ser então homens perfeitos, porque Caim havia matado Abel. Caim tinha matado Abel, então os filhos de Caim deveriam ser então os piores do mundo, não é isso? Mas agora nós temos Sete. Sete parece que foi perfeito os seus caminhos. Então era para gerar então homens perfeitos, corretos, não pecadores. Mas aí ele fala, mesmo Sete, não tendo matado o irmão, ou não tendo pecado horrivelmente, ele é a mesma imagem e semelhança de Adão, caído. Herança, recebeu a herança do pecado de Adão. E por aí vai, todos eles foram embora. A mesma coisa, nós temos essa mesma herança de pecado, como diz Paulo, por um homem entra o pecado no mundo, não é isso? Mas por um homem sai, através de Jesus Cristo. Então, se nós voltarmos, então, esse conceito de imagem e semelhança, Adão era para ser, então, perfeito, imagem e semelhança de Deus, ter o discernimento de não cair e não pecar. Mas o que acontece com Adão? Ama mais a criatura do que o Criador. Eva foi enganada, e aí Adão, para não ver cair sozinha, vou cair junto com ela. Ama mais a criatura do que o Criador. E daí advém toda a nossa peregrinação nessa terra, esperando a nossa redenção, na nossa morte ou pelo arrebatamento, mas certo é que estaremos com Cristo um dia. Essa semelhança não nos dá, então, em hipótese alguma, não nos permite achar que somos deuses, baseado lá em Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27. Não dá margem nenhuma para acharmos que somos deuses. Não dá margem nenhuma para pensarmos que nós somos agora uma coisa poderosa, mesmo nós sendo salvos de igreja. Porque quando somos salvos e somos igreja e pertencemos a Cristo, nós tomamos consciência da nossa miserabilidade, tomamos consciência da nossa limitação de homem. Igreja que prega que o homem agora, depois que ele é salvo, ele pode tudo, é errado, é heresia. Muito pelo contrário, tem que se pregar a vergonha do Evangelho para nós mesmos, que nos envergonha, pela nossa insuficiência de nos salvarmos a si mesmos, pela nossa incompetência de gerenciarmos o nosso pecado, pela nossa incompetência de nos arrependermos por nós mesmos, sem a ação do Espírito Santo. Porque a verdade, quando nós nos convertemos, nós levamos a essa conclusão. Porque se nós fôssemos bons de natureza, não precisaríamos de Cristo. Se precisamos de Cristo, é porque somos maus. Se precisamos do Espírito Santo para nos convencer da justiça, do pecado e do juízo, é porque não conseguimos ser convencidos por nós mesmos. Todos nós andávamos, o quê? Como ovelhas sem pastores, desgarradas. Andávamos a nossa própria, olhando, indo atrás apenas do que nossos olhos contemplavam. Então a imagem e semelhança de Deus se aplica no Éden a Adão, se aplica agora em Gênesis 5:3 ao homem agora, igual 7, imagem e semelhança de Adão, que nós somos então imagem e semelhança de Adão, homens e mulheres caídos. A humanidade agora ela é caída. A humanidade não é mais aquela humanidade de Gênesis 1:26, mas a humanidade de Gênesis 5:3. Na nossa cultura latina, deixa eu contar então. Aqui, ó. Apaga para mim, Sara. Apaga para mim. Ó, na nossa cultura latina, nossa língua latina, nós não vemos muito 7. Não vemos. Mas nos anglo-saxões, o inglês, as línguas inglesas, se vê muito o nome 7 com essa grafia. Seth. Em inglês tem muitas pessoas que chamam Seth, que é 7.
É a mesma grafia de Adão em inglês. S-T-S-E-T-H. Seth. Né? Tem até um ator, um ator famoso, aquele que fez 50 por 50. Hã? Seth Rogers. Tem um ator que chama Seth Rogers. Né? Ele tem esse nome, Seth. Nos Estados Unidos você vai achar muito Seth. Pela sua base cristã de conhecimento, coloca esse nome Seth. Agora, Caim, eu só vi até hoje cachorro chama Caim, né? Na minha pedada, Caim, Caim, Caim. Nunca vi outro chamar Caim. Nunca vi outro. Caim? Sou Caim. Judeus, tem muitos judeus que chamam Caim também. Só que escreve Chaim. Muito judeu que chama Caim. Muito judeu que chama Caim. Tanto é que um médico que eu fui lá ver chama Tobias Chaimovich. Chaimovich é filho de Caim. Enos. Enos, quem foi Enos? Filho de Sete. Enos é filho de Sete, neto de Adão. Então vamos lá, pode voltar para a minha tela. Falou. O fato de sermos a imagem de Deus lá, ou seja, temos a estampa de Deus em nós, agora nós estamos sendo imagem de Deus lá de Gênesis, nós conhecendo a imagem de Deus, nos identifica como igreja. A igreja é a imagem de Deus na terra. O homem caído já não é mais a imagem de Deus. Os homens salvos agora são a imagem de Deus. A igreja é a imagem de Deus. Os homens caídos não são mais a imagem de Deus. Senão nós estaremos comparando Deus como um assassino, como não sei o quê, e já não são imagem, porque eles vão experimentar a morte eterna. E a imagem e semelhança de Deus vai morrer? Deus vai experimentar a morte eterna? Não, então a humanidade caída não corresponde à imagem e semelhança de Deus mais. É muito, muito bonito nós falarmos que somos todos irmãos em Adão. Né? E gosta de falar muito isso é espírita. Né? Não somos irmãos. A nossa essência é diferente. A essência nossa agora, nós pertencemos agora à vida. Nós somos da luz. Nós somos da luz, não somos mais das trevas. Pertencemos à luz e não mais às trevas. A semelhança de Caim, tanto que recebem a marca de maldição. Que são malditos. Vamos lá. Até quando Deus cria Adão, ele tem em mente a encarnação de Cristo, a encarnação de Jesus Cristo. Ele já tem em mente, por quê? Lá em Apocalipse 13:8, abre para mim, Sara, Apocalipse 13:8. O que fala Apocalipse 13:8? E adoraram todos os cabelos da terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, daqui para frente nos interessa, do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. O homem foi criado na fundação do mundo? Não, não foi. Foi criado depois. Depois que Deus cria todo o ambiente, cria o homem. Então, desde antes de Deus criar o homem, o plano de Cristo, o plano de ter Jesus Cristo já havia sido estabelecido. O Cordeiro já havia sido morto. Isso é, já estaria estabelecido o destino. O plano da salvação já estava então, estabelecido. Quando Adão é criado, já havia o plano estabelecido. Então, quando Deus cria o homem, ele não é a mesma coisa quando ele cria um leão, quando ele cria um jumento, né, apesar de muitos se assemelharem a jumento, né, mas o homem não é o mesmo processo de criação do jumento. Não é o mesmo processo de criação da mula. Não é o mesmo processo de criação do elefante. Deus faz o homem com as suas mãos. Pega do barro, forma o homem e assopra nele, da boca de Deus, tem um sopro da vida, que dá vida ao homem. Nós temos agora uma interação de Deus pegar e fazer com as suas mãos. As outras criações, ele vai falando, haja isso, haja aquilo, produza o mar peixes, produza isso, produza aquilo, e as coisas foram acontecendo. Pelo poder da palavra ele foi criado. Agora o homem não, foi manipulado por Deus, foi feito por Deus. Porque havia um plano maior para o homem, que seria o quê? Agora ele teria que criar algo específico, algo tão avançado, o homem é tão avançado, que ele consegue
criar as coisas, consegue pensar, consegue raciocinar, estabelecer sociedade, consegue inventar as coisas. O homem não tem asa, mas voa. O homem não tem nadadeiras, mas nada. O homem não respira debaixo d'água, mas desce nas águas mais profundas. O homem não foi feito para viver no Polo Norte, mas vive no frio. O homem vive no frio, o homem vive no calor. O homem vive na tempestade, o homem vive em qualquer lugar da terra. Em qualquer lugar da terra, o homem consegue sobreviver. Desde o Saara ao Polo Sul, ao Polo Norte, o homem consegue viver. Até no espaço o homem consegue viver. Onde não tem oxigênio. Ele arruma um jeito de levar oxigênio. Onde não tem gravidade, vão viver lá em cima, isso mesmo. O homem se adapta. Então nós temos agora um ser diferente, com faculdades mentais, com o poder de pensar, com o poder de falar, de criar comunicações. Eu creio que se nós pegarmos um cachorro do Brasil e levar na China, ele vai interagir com os cachorros chineses, porque ninguém late em chinês e late em português. O latido é igual. Ele não vai entender a língua, né? Deita, senta, corre, pega, mas vai entender com outros cachorros. Uma língua só, a língua do uau-uau, né? O gato também, os peixes também. Tubarões atravessam 48 mil quilômetros, nadam de um lugar para o outro, sai lá do Havaí, vai até na Califórnia, Estados Unidos, vão lá, vai lá, só para comer foca e volta de novo. E lá encontram outros tubarões e conversam a língua de tubarão. Todos entendem a língua, são animais. Agora o homem não. Deus confundiu a nossa língua, porque senão nós ia ser tão ordinário que nós juntaríamos o mundo todo. O mundo todo contra Deus, como foi juntado na Torre de Babel. Medíocre. Imagina agora 7 bilhões de pessoas falando a mesma língua, num só propósito, querer fazer uma coisa só. Então houve o limite de nações, limite de língua e tudo. Então o homem é capaz de aprender línguas, aprender outra língua. O cachorro nunca vai aprender a miar e o gato nunca vai aprender a latir. Apesar da internet tem gato que late, mas não é uma coisa comum. Né? Peixe não vai conseguir cantar igual passarinho. Não vai conseguir. Então, mas o homem consegue falar várias línguas da sua... Só com aquilo. Não combina. E são felinos, mas não combina. Não combina, não. Não é uma pomba. Então, o propósito da criação do homem e todo esse maquinário humano, de mente, de conseguir falar, fazer isso tudo que nós fazemos, de andarmos eretos, de sabermos construir, foi preparação para receber Jesus Cristo. Não foi para outra coisa. Não foi para a glória do homem, foi para a glória do próprio Deus. Jesus vem e encarna num homem, ele agora se torna homem, e Jesus veio fazendo apenas coisas sobrenaturais, veio só fazendo sinais. O que Jesus mais usou? O que Jesus mais usou para... Não vou falar, se eu falar o resto da frase, vocês vão entender. O que Jesus mais usou no ministério dele? A boca. A linguagem. A linguagem. A comunicabilidade comum a todo homem, de falar e ser entendido. Jesus não veio por telepatia. Ele não comunicava por telepatia, apesar dele conseguir saber o que as pessoas pensavam. Ele podia colocar ideias dentro da cabeça das pessoas. Ele é Deus. Ele poderia falar ao coração das pessoas sem abrir a boca. Ele poderia ter chegado perto de Zaqueu, só olhado para Zaqueu e transmitido a ideia de desce daí. Mas ele prefere falar para escândalo de todos, desce depressa Zaqueu, porque hoje eu vou ficar na sua casa. Ele usa linguagem. Ele mais fala do que faz sinais. Ele mais fala, prega, ensina, do que executa milagres. O poder de convencimento já não é por sinais, mas pelo ensino. Porque o ensino vai mudar comportamento.
O ensino vai mudar modos de pensar e modos de agir. O ensino vai adestrar a mente humana. O conhecimento aplicado por Cristo tinha apenas uma função, acho que é João 13,7. Alguém abre para mim se é João 13,7 mesmo. Não é isso não. Vou achar agora. Só um minutinho. Então, quando ele faz isso, ele faz tudo num propósito só. Apenas em um propósito. Ensinar acerca de si mesmo, dele sendo Cristo, e ensinar acerca de Deus. Isso ele tem uma missão, um objetivo. Qual era o objetivo de Jesus quando ele ensinava acerca dele e acerca do Pai? Qual? Isso, mas vamos mais. Mas deixa eu ver agora. João 17,3. Achei 17,3. A vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. O objetivo de ensinar acerca de si e acerca de Deus era falar sobre vida eterna. A vida eterna é essa: conhecer a Cristo e conhecer a Deus. Como se conhece a Deus e se conhece a Cristo, se não se fala neles? Se não se fala assuntos concernentes ao próprio Deus? Se não se esclarece Deus? Não se explica Deus, mas se esclarece aquilo que é revelado a nós pela palavra. A palavra não revela a Deus em sua totalidade. Revela apenas aquilo que o homem comporta na mente. Porque quando nós pegamos alguns assuntos igual à Trindade, para nós não tem lógica nenhuma. Mas é assim que a Bíblia diz. Assuntos pesados como Trindade. Como você explica a Trindade? Como se explica uma pessoa sendo três? As três distintas, mas são um só. Se um psiquiatra explicar isso, vai falar que é esquizofrenia. Três personalidades numa só. Se um engenheiro for explicar isso, vai falar que é impossível. Se um espírita explicar, vai falar que é uma incorporação. Mas a Bíblia explica que é Deus. Então, quando se explica sobre Deus, se fala sobre Deus e se fala sobre Jesus, se proclama a vida eterna. Porque se fala de assuntos concernentes ao reino de Deus. E o reino é a vida eterna. E o lugar onde se fala do reino de Deus é onde? Na igreja, na reunião, nas comunhões da igreja. Vamos mais. Quando ele diz isso, João 17,3, põe para mim, está aqui. A vida eterna é esta: que te conheçam. Primeiro, conheçam a Deus. Conhecendo a Jesus Cristo, se conhece a Deus? Sim. Porque Jesus Cristo, Ele é Deus. E é através de Jesus que Deus é revelado. A ti só, por único Deus verdadeiro. Então é inconcebível, até mesmo na igreja, ter algum outro objeto de veneração, admiração ou adoração a não ser Jesus Cristo, Deus. Não pode haver outro objeto de veneração. Não pode haver outra autoridade a não ser o próprio Jesus Cristo. É incompatível elevar um ser humano à autoridade como se fosse Deus na igreja, como um intercessor, como um chefe, como um líder ferrenho em que tudo se concentra nele. Quem já ouviu falar da igreja da Vó Rosa? Igreja Apostólica Vó Rosa. Ah, meu amigo, Vó Rosa, estava lendo um negócio da Vó Rosa. Vó Rosa, segundo os seus seguidores, é o Espírito Santo. A Vó Rosa é o Consolador. A Santa Vó Rosa. E agora morreu o sobrinho dela, era o Aldo, não sei o quê, esqueci o irmão Aldo. O irmão Aldo morreu. E aí fizeram uma reunião. Olha para você ver o que acontece quando se torce a palavra.
A Jamaica tem isso. No Brasil já tem também. São os Rastafari. Não, você pega os Rastafari, você pega, né, os Rastafari, que fumam maconha para ver Deus. Você pega o pessoal do Santo Daime, que toma o Daime para ver Deus. Você pega no México o pessoal do Ayahuasca, que toma Ayahuasca para ver Deus. Você pega o Timothy Leary, do LSD, que fala para tomar LSD para você ter experiência espiritual. Aí por aí vai. O negócio, eles querem, sempre são escravos de vegetais. Consomem vegetais para ver Deus. Um animal, uma mula comendo vegetal para ver Deus, né, para mim. Não, depois dessa eu vou largar o microfone e vou para casa. É mesmo? Eles querem colocar sexo em Deus, gente. Espírito Santo feminino, não existe masculino e feminino para Deus. Isso aqui coloca feminino e masculino para nós, que temos que nos reproduzir. Nós temos que reproduzir. Lá não tem, mas quer botar. Jesus tem misericórdia de nós. Vamos lá então, senão eu vou dar até um tilt aqui. Está falando o quê? Vó Rosa. Aí o Aldo morreu, que o Aldo estava respondendo processo por estupro, por abuso de menor, por abuso tal, está respondendo processo o Aldo. Aí o Aldo morreu. Aí reuniram no velório do Aldo e algumas pessoas, olha a que ponto chega a loucura, algumas pessoas falaram que foram arrebatadas, porque tem uma música que se canta lá, que quando o Aldo morrer, ele ia ser coroado, Santo Aldo, por Deus. E algumas pessoas iriam ver, pessoas especiais da igreja, profetas da igreja iriam ver. Então algumas pessoas caem no velório lá do Aldo, né? E quando levantam, falam que viram o Aldo ser coroado por Deus lá, o Santo Aldo. As pessoas falam isso. Não, eu estava lá, eu fui lá, arrebatado até o céu, para ver Deus coroando o Aldo. E por aí vai. Olha para você ver quando chega a loucura. Porque querem botar o homem à imagem de Deus. Querem botar o homem como Deus. Baseado lá em Gênesis. Mas quem é a imagem de Deus é a igreja, que é o luzeiro de Deus. Vós sois a luz do... A igreja é a luz do mundo. Jesus veio a luz do mundo e vocês são luz. Então vamos lá. Mas aí eles não conhecem mais a Deus. Não querem conhecer mais a Deus. Querem conhecer além de Deus. Querem conhecer agora o homem, como o homem agora se relaciona com Deus. Não interessa a Deus. Vamos falar sobre nós aqui. Vamos falar sobre nós, porque nós é que importa. Porque nós somos palpáveis, né? Aí começa a falar sobre as vidas, sobre os poderes que esse líder tem e começa a enganar as pessoas e por aí vai. E não conhecem a Deus e nem Jesus Cristo. Desviam o assunto, desviam o foco. O que Paulo falou? Tem que seguir olhando para o alvo, a verdadeira vocação, Jesus Cristo. Mas desvia-se o foco para outra coisa. Vamos desviar o foco para outra coisa agora, esqueça. Eles falam o seguinte: esqueço de Jesus Cristo e olho para as coisas que para trás ficam. É como se faltou 6 versículos, né? O versículo é: deixando as coisas que para trás ficam, eu olho para o alvo, prossigo para o alvo, a verdadeira vocação. E esses caras fazem o contrário: deixando Cristo que para trás fica, eu olho para as coisas. Trocam tudo. Por quê? Que querem, sendo assim, ser a semelhança de Deus e enxergar num líder a semelhança de Deus. Semelhança de Deus, não semelhança para ser eterno, mas semelhança de Deus em poder, semelhança de Deus em autoridade, semelhança de Deus em virtudes. E aí se esquece a palavra e querem operar sinais enganosos. Fazem exatamente o contrário do que Cristo fez. Cristo ensinou, os sinais eram complementos, aconteciam de vez em quando, aconteciam não como forma de atrativo ou show, mas como forma de aliviar sofrimento. Uma das poucas partes que Jesus mostra um sinal para aparecer às pessoas que ele tinha poder é na ressurreição de Lázaro. Ele fala para que esse povo veja, para que esse povo veja que o Senhor me enviou. E quando ele também pega um paralítico e fala: perdoados são todos os pecados. Os fariseus: que é isso? Que ninguém pode perdoar pecado a não ser Deus. O que ele fala? Para mostrar para vocês que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, levanta, toma o teu leito e anda.
Aí ele começa a provar para os outros que ele era Deus através de sinais. Mas o principal, ele ensinava acerca do reino dos céus. O reino é vindo, é chegado o reino de Deus em vós, o reino, estou aqui no meio de vós, quando eu for embora, o Consolador virá e convencerá vocês, os ensinará, instruirá vocês, e vocês vão aprender acerca de Deus. É isso que ele sempre fez. Por quê? Ele sabe, Deus quando cria o homem, ele cria o homem específico agora para vir Jesus encarnar e falar com todo o maquinário. Imagina se nós fôssemos uma raça de mulas, um bando de jumento, um bando de gnu na África. Nós fôssemos gnus, não existisse um homem. A raça principal da terra era gnu. Mostra um gnu aí, Sara. Pode falar do gnu. Todos morreram. Não, porque é normal o homem morrer. Anormal não morrer. Imagina se a raça, ao 7º dia, Deus criasse os gnus. Um gnu não sabe falar. Um gnu não sabe construir nada. Um gnu é um gnu. A principal raça agora seria gnu. Não tivesse mais homem, nós seríamos um gnu. Jesus então viria na forma de um gnu. Como ele iria transmitir o evangelho se gnu não fala? Como ele ia salvar a geração de gnus caídos? Gnu não fala, gnu não articula ideias, gnu age por instinto. Gnu, ele atravessa a África subsaariana, procurando água. Roda em ciclos, uma região de 480 mil quilômetros, rodando em ciclo a vida dele toda. A vida dele é andar, procurando água, comida, correndo de hiena, correndo de leão, correndo de crocodilo. Até que um dia, ou leão, ou crocodilo, algum bicho pega ele. Essa é a vida do gnu. Imagine nós, então, gnus. Jesus ia vir, não ia transmitir verdade. Então, Deus cria, então, algo melhor do que o gnu, melhor do que o leão. Cria o homem, que se comunica, entende as ideias, não esquece o que aprendeu, e tem a capacidade de transmitir o que aprendeu. De falar aquilo que aprendeu e ensinar outros, de multiplicar o ensinamento. Então, para isso foi criado o homem. Aí Adão está com preguiça e viu o gnu. Como é que chama isso? Gnu. Pronto. Adão está com preguiça. Como é que chama isso? Gnu. Pronto. Né? Então, para isso é que o homem foi criado dessa forma. Por isso é que o homem tem questionamentos, por isso que o homem é analítico. O homem que eu falo é homem e mulher, é a raça humana. É analítica, questionadora. O questionamento não é pecado. O questionamento te faz aprender. O questionamento é seletivo nas suas ideias, faz você selecionar o que você crê ou não crê. E ajudado agora, potencializado pelo Espírito Santo, vai te direcionar para a verdade. Vai direcionar você para a verdade. Porque houve agora um homem, Jesus Cristo, que ensinou a verdade, mas a verdade se perderia pelos séculos. A verdade ensinada aos 12 se perderia. Então, o que conserva a verdade no coração do homem hoje? O que me garante que a mesmo evangelho que Paulo pregava, mesmo eu lendo aqui, eu poderia falar, realmente, mas o que me garante que nós temos a mesma ideia e que você gera essas ideias antes de ler Paulo? Quando você vai ler Paulo, você já pensava igual ele. Quem faz isso com você? O Espírito Santo faz isso com você. Não há outra pessoa que faz isso. Não foi você que gerou esses conceitos, essas ideias. Não foi você que gerou o seu conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus que você tem, não é você que gerou, é Deus que gerou em você. Desde a mais tenra idade. Ele gerou em você. Porque você, segundo está escrito lá em Pedro, já foi escolhido por Deus pela sua presciência. Então, já trabalhava em você desde a mais tenra idade. Talvez você nem articulava palavras ainda, o Espírito Santo já estava com você. Jeremias, o que Deus falou com Jeremias? Tu és escolhido desde o ventre da sua mãe. O que Davi escreve? O Senhor já me olhava, sendo eu
uma substância informe no ventre da minha mãe. Substância informe é um feto de dias, não de semanas. É de dias. Que não tem forma humana, não tem cabeça, não tem rabinho, né? Que é rabinho. Não tem. A formação é uma substância sem forma, apenas um amontoado de células. Não tem forma de homem ainda. Era um ovo, mas Deus já sabia que era você. Não, ele sabia não, ele tinha certeza que era você. Ele conhecia você. E seus pais nem sabiam como ser chamado, já tinha o seu nome. Então a criação, o objetivo da criação do homem, o objetivo é completar um plano feito para o próprio homem. Deus planeja um plano sem ter o objetivo do plano ainda. Cria o mundo, cria todo o ambiente e cria o homem. Agora para completar o plano que ele já tinha para você. Você está vendo como é que a coisa é pesada? Como que isso nos dá uma segurança de que somos observados por Deus e guardados por Ele? Nós não somos julgados como não somos julgados no mundo. Nós não somos um bando de gnu andando em ciclos. Nós somos homens conhecedores agora de Deus. E conhecedores de Deus e de Jesus Cristo, nós temos o quê? A vida? A vida eterna. Vamos mais. É ensinar a multiplicação do ensino. É o que ele falou. Aqui está o homem para ensinar. Vou ensinar você. Você entende o que você está lendo? Ah, não estou entendendo. Então vamos lá, vou te explicar. E ele estava lendo o Velho Testamento. Lia o Velho Testamento, lia os profetas. Isaías, ele estava lendo Isaías e não entendia. Por quê? Quem é esse que estava vindo? Quem é esse que estava profetizando Isaías? O Evangelho. 2 Coríntios 4. É isso mesmo. Agora vamos ver outra coisa aqui, ó. 2 Coríntios 4:4. Olha o que fala aqui. Nos quais o Deus dos séculos cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Por que imagem de Deus? Apesar de ser homem, de estar aqui como homem, apesar de experimentar a morte, ele ressuscita, ele não permanece morto. Então a morte não tem domínio sobre ele. Assim como a morte não tem domínio sobre Deus. Agora nós temos a restauração do que está em Gênesis, que foi criado a imagem conforme a nossa semelhança. Agora nós temos Cristo restaurando o plano original de Deus, colocar o homem eterno, voltar o homem a ser eterno, desde que ele conheça a Cristo, porque Cristo é o primogênito da ressurreição. Por que ele é o primogênito? As primícias da ressurreição. São os primeiros. Quem mais vai ressuscitar? Toda a igreja vai ressuscitar. Seguir os passos de Cristo. Aí nós não experimentaremos mais a morte. Aí nos encaixaremos de novo, como se a história voltasse em Gênesis, e nós seremos agora de novo imagem e semelhança de Deus. Não experimentaremos mais a morte. Não seremos mais agora como Sete. Como Sete, né? Jesus Cristo. Todos os que ressuscitaram, que Jesus ressuscitou pela sua ordem e poder, eles morreram de novo. Lázaro morreu de novo. Mas quem ressuscitou mesmo e permanece vivo, só Jesus Cristo. Que são as primícias da ressurreição. Primícia. Depois será o quê? Os mortos, no dia do arrebatamento, os mortos ressuscitarão primeiro. Depois a igreja sobe, mas o quê? Sobe com a condição de que o que é corruptível vai se revestir da incorruptibilidade, não experimentará mais a morte. Então retornará então em Gênesis,
no começo. Aí, como se esse hiato da queda de Adão até o trono branco fosse apagado, esquecido, e o plano de Deus continuasse. E façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre a face da terra, sobre os peixes. Então isso que passou é como se acabasse, porque quem participou disso e se deu mal está no inferno. Agora a igreja retoma o plano original de Deus para o homem e continua reinando com Jesus pelos séculos dos séculos, vivendo com quem? Com Deus. Elias e Enoque. Enoque e Elias. Enoque, Elias. Sofreu a morte, mas depois ressuscita. São as duas testemunhas de Apocalipse. As duas testemunhas de Apocalipse. As duas testemunhas que vão pregar. Falta de conhecimento de Bíblia. Pois é. Isso aí é um outro estudo de escatologia. Não vamos estudar sobre as duas testemunhas. Vamos pegar esse assunto e vamos levar até o fim. 2 Coríntios 3,18. Olha aqui. Pelo conhecimento de Cristo, pelo conhecimento de Deus, que o próprio Jesus fala, a vida eterna é essa, que conheçam a Ti como Deus, como o único Deus, e a mim como o Senhor me enviaste. Olha aqui, 2 Coríntios 4,4, nos quais os Deus... Não, desculpa, Sara, não é isso não, 4,4 não. 3,18. Na mesma imagem original, a imagem original, o plano original de Deus, não distorcida pelo pecado. Agora isso aqui, esse final, se dá em vida? Não. Só na vida eterna. Agora quem faz isso? O Espírito do Senhor. O Espírito Santo faz isso em nós. É um processo rápido? Leva a vida inteira. Não desanime, que leva a vida inteira. As suas idiosincrasias vão conviver com você a sua vida inteira. De glória em glória na mesma imagem, na imagem original. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. É uma cacetada. Está aqui, seu bobo. Seu bobo. Romanos 8, 29. Romanos 8, 29. Lembra que o cordeiro foi morto antes? Então, quando se refere à imagem do seu filho, está se referindo ao original, ao plano original. Não está falando a imagem de Cristo como homem aqui na terra, não. Está falando do original. Então, vamos lá. Desde. Agora esse aqui é antes, ó. Por quê? Os que Dantes conheceu, lembra que nós somos escolhidos antes da fundação do mundo? Os que Dantes conheceu, os que de antes conheceu, de antemão foram conhecidos, também os predestinou para serem conformes à imagem de a imagem de quem? De Cristo. A fim está junto ou separado? A fim, então, diz, a fim separado é com propósito de. A fim junto é o quê? A mesma coisa. A fim junto é a mesma coisa. A fim de é a propósito de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, sendo ele uma imagem incorruptível. A primeira imagem incorruptível. A primeira imagem que Deus faz incorruptível não foi Adão, foi o Cordeiro de Deus que ele planeja e fala, essa sim. Agora a igreja vai retornar e parecer com ela. Quando Paulo escreve, ao fim de congregar em si todas as coisas. Congregar em quem? Em Cristo, todas as coisas.
Vamos encerrar com mais. Gálatas 4:19. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Quem escreveu aqui? Paulo, então, está sentindo dor de parto? Que dor de parto é essa que Paulo sente? Quem é mãe aqui? A maioria de quem é mãe sabe o que é dor de parto. Não sabe? Dor de parto, a expectativa de que nascer tudo isso. Paulo estava dor de parto, a expectativa até que o pessoal de Gálatas, a igreja complicada de Gálatas, que não podia, a pessoa, Paulo chegava lá e ensinava 5 dias a verdade. Aí chegava uma pessoa e ensinava 1 hora mentira, eles acreditavam na mentira de 1 hora. Ele fala, por causa de vocês, eu ando como uma grávida, sentindo dor porque vocês não querem a verdade. Eu volto aqui, me esforço para vocês, para que Cristo seja formado em vós. Como se eu visse vocês, Cristo crescendo em vocês, a imagem de Cristo para vocês, ver se vocês aprendem. Vocês aprendem isso. Paulo estava assim, muito me admira, como é que tem o versículo, Gálatas 2, né? Muito me admira, como é? Da sã doutrina. Rapidinho você saiu, eu fui aí, rapidinho você saiu da sua doutrina, por quê? Gálatas 1:6, né? Muito me admira que vocês saíram da sua doutrina. Como diz assim, eu gastei tempo com vocês, eu morei aí com vocês, ensinei, mas vocês querem a mentira. Então, por causa disso, eu sinto dores por causa de vocês, até que Cristo seja formado em vós, até que vocês consigam entender o que é a imagem de Cristo em vocês. Missionário. Não, não tem não. Não tem, hoje em dia não existe nenhum que faz isso. Não existe. Sentir dor por irmão. Uhum. Não, difícil, hoje é difícil. Mas 2 textos nós vamos encerrar. Vamos lá. Primeira Pedro 1:4. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti só como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo que te enviastes. Agora vem Pedro e escreve que isso tudo aponta para uma herança incorruptível. Aí pronto. 1 Pedro 1:4. Presta atenção agora. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, corruptível ou incorruptível? O plano original. Incorruptível. Para uma herança incorruptível, apontando para trás. Olha como a Bíblia é. Incontaminável, lá atrás. E que não se pode murchar. Guardada nos céus para vós. Herança incorruptível, o plano original de Deus, o plano da salvação, nada mais é de que nós prosseguimos para o alvo, mas para voltar à origem de tudo. A Bíblia sempre aponta para os 2 lados, para o começo e para o fim. A ceia, Santa Ceia, aponta para onde? Para o futuro? Também, para o Calvário, para o passado. E aponta também para o futuro, em que nós assentaremos com ele nas bodas e comemos pão e vinho. Então aponta para o passado e para o futuro. Batismo aponta para o passado e para o futuro. Para os 2. Do passado, o povo foi batizado nas nuvens, na nuvem, né, que andava com eles, e no Mar Vermelho e no Rio Jordão. No dilúvio. Paulo escreve isso. Depois vem João Batista e começa a batizar. Vem Jesus e manda batizar. Por quê? Por que aponta também para o futuro? Porque eles atravessaram as águas para entrar no mar, na terra. Assim como nós somos batizados, simbolizamos que já estamos aptos para pisar agora na terra prometida. Passar pelas águas.
a palavra, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho pregado. E ensinado o quê? A vida eterna, que aprendam que Jesus Cristo é Deus enviou e a ti como único Deus. Ela sabe, a Bíblia fala que é sabão de soda ainda, fala que é lixívia. Lixívia, é soda. Guardada no céu para vós. Se voltarmos lá atrás em Romanos, se voltarmos em Romanos, vamos falar aqui, ó. Porque o que dantes conheceu também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. Aponta também para trás. Então, aponta tudo para trás, está guardando no céu para nós. Encerrando, 1 João 3,2. Todos sabiam dessas grandezas. Você. 1 João 3,2, olha agora aqui, ó. Amados, o João ele é muito didático. Amados filhinhos, menininhos do meu coração, ele escreve assim: amados, agora somos filhos de Deus. Isso que nós vemos aqui entre nós, na congregação, em Éfeso, né? Ele era pastor em Éfeso. Esse João aqui é pastor em Éfeso, não, né? Esse João não, né? É o João de Apocalipse que era pastor em Éfeso. É o mesmo. Não, ele era pastor em Éfeso. João Evangelista, era pastor em Éfeso. Pastor em Éfeso. Amados, agora somos filhos de Deus. Imagina o João ensinando para a igreja. Nós somos filhos de Deus. Nós todos aqui. Todo mundo olha para a cara do outro. Mas ainda não é manifestado o que nós havemos de ser. Aí você, por quê? Não é ser crente, não é só isso aqui não. Não é só. Aí ele parafraseia Paulo. Nós não temos esperança apenas nesse mundo. Se nós tivermos esperança apenas nesse mundo, somos os mais miseráveis dos homens. Então ainda não é manifesto o que havemos de ser. O que acontecerá conosco ainda não aconteceu. Mas sabemos que quando isso acontecer, quando esse propósito se manifestar, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Seremos então a imagem de Deus, seremos a imagem de Cristo. Porque assim como é, nós o veremos. Sem o quê? Sem subterfúgio. Aí vem Paulo, com o rosto descoberto, olhando para o Senhor. Olhando para com o rosto descoberto, já olhamos para o Senhor. Volta Paulo de novo. Agora vemos por espelho, mas então veremos face a face. Agora nós vemos como sombra de revelação, porque a sua mente, a minha mente, não consegue imaginar a grandeza de Deus. Porque nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem subiu ao coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, que o buscam, que o adoram, que são filhos dele, que desejam retornar à condição primária do homem, imagem e semelhança de Deus, não como motivo de poder, de glória, de orgulho, mas imagem ao propósito original de Deus, adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. Não é. Tudo aponta lá para frente. Nós esperamos, né? A cidade santa, a gente já se aponta tudo para frente, cidade santa, e papapá, e vamos lá. Você acha que Deus, quando ele fez o homem, ele estava construindo a cidade santa ainda? Depois ele construiu, foi construindo lá, botando as alicerces, já estava tudo pronto. O vou preparar o lugar que Jesus fala, é o quê? Eu vou reservar o lugar aos que dantes predestinou, ao que separou, ao que não preparar lugar, limpar, não. Preparar lugar para assim, esse é o lugar da minha igreja. Salmo 22, né? Levantai a porta das vossas cabeças, 22, 24. Para que entre o Rei da Glória. Jesus Cristo vai lá e triunfantemente, o lugar está preparado, porque ele, como imagem agora, levantado aos céus de novo, volta ao lugar do homem original, que era para habitar diante de Deus. E o Éden é fichinha, o Éden é barracão de favela, perto da cidade santa que nos aguarda. As pessoas sabem que aqui o Éden, meu amigo, a cidade santa, aquilo sim, eu quero voltar ao Éden. Não, esquece Éden, meu amigo. Andar pelado, que é isso? Eu prefiro andar com as roupas reluzentes lá na cidade santa, melhor do que andar pelado no Éden. E a cidade santa é um rio melhor, é um rio, o rio da vida.
o rio da vida que segunda ela toda, água pura, beleza. Tem quem fala assim, eu queria ficar, não, é que Éden, rapaz, que Éden, o quê? Quero ficar na cidade santa, muito melhor. Ué, 9 horas, apontou. 1 Pedro, né? Os céus e a terra que hoje existem estão entesourados para fogo, em que os elementos abrasados se fundirão e os céus e a terra passarão com estrepitoso estrondo. 1 Pedro 4,8, não, né? 2 Pedro. Sim, Pedro escreve que essa terra aqui, que o pessoal ama tanto, vai ser acabada com fogo, vai acabar com isso aqui. Vai sobrar o quê? Aquilo que Deus reservou para nós, cidade santa. Não vai sobrar. Gente, um terremoto acaba com a cidade. Com poucos minutos acaba com a cidade toda. Terremoto. Imagina então que eles falam assim, ó, agora cessou o tempo da terra, eu vou acabar, acabou a terra. Pronto, e aí? Acabou. Acabou. Como estrela, né, explode, você vai saber depois de 8 anos, você vai saber que a estrela explodiu. Você vê o brilho dela de 8 anos atrás. Glória a Deus. Vamos lá então. Estamos pensados? Disso tudo que nós lemos hoje, a imagem e semelhança de Deus, a função de Cristo é restaurar todas as coisas nele mesmo e voltar ao plano original de Deus, o homem na presença de Deus. Agora, precisava ter passado por isso tudo? Vamos agora então. Precisava ter passado por tudo isso? Sim. Por que precisava? Porque Deus quis assim. Deus, por exemplo, não precisava ter criado Satanás, e nem 1/3 dos anjos que ele seduziu para cair. Por que ele criou? Por que teve então a rebelião no céu? Por que teve? Deus quis assim. É o plano dele. Pedro é. Em 1000 anos, mil anos como um dia, e um dia como 1000 anos. Está especificando o seguinte: o tempo de Deus não é o seu tempo, não, Pedro Bó. 1000 anos como um dia como 1000 anos. Não está preso esse tempo nosso. Estrondo, estrepitoso estrondo. Para acabar tudo. Não falou mais nada, não questionei mais nada. Amém? Então vamos encerrar? Glória a Deus. Senhor, nos ajude, tenha misericórdia de nós, nos dando graça, e a esperança seja renovada em nossos corações. Quando toda luta, quando toda dor nos cercar, quando a dificuldade estar na nossa volta, nós lembramos que isso tudo aqui vai passar um dia, vai acabar, e nós estaremos com o Senhor Jesus Cristo. Amém. Senhor Jesus Cristo, nos dá, ó Deus amado, esperança em Ti, esperança, Pai amado, na Tua glória, esperança, Pai amado, na manifestação do Teu poder em nossas vidas, em que estaremos para sempre contigo. Renova em nós a fé, renova em nós a Tua misericórdia, renova em nós, ó Pai amado, a Tua graça. Senhor Jesus, nos abençoe. Seja conosco, Pai amado. Que a Tua bênção, ó Pai amado, nos acompanhe neste mundo, nos fazendo ter paciência, nos fazendo, ó Pai amado, ter a esperança de estar contigo dia. Nós te agradecemos em Teu nome, Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém. Irmãos, você que vai trazer sua oferta à frente, você pode vir à frente. Depois vamos estar orando em nome de Jesus. A irmã Neymar vai estar cantando. Enquanto ela canta, você pode trazer sua oferta à frente.
Sabes por que os lírios são tão lindos? Sabes por que as flores são também? Sabes por que a lua é tão bonita? É para mostrar que Cristo nos quer bem. Não vejo mais o Cristo sepultado, também não vejo Cristo numa cruz. Só vejo agora os braços bem abertos do Salvador, do meu Cristo Jesus. Sabes por que o sol brilha tão forte? Sabes por que o mar tá sempre lá? Sabes por que o vento sopra forte? É para dizer que Cristo quer salvar. Não vejo mais o Cristo sepultado, também não vejo Cristo numa cruz. Só vejo agora os braços bem abertos do Salvador, do meu Cristo Jesus. Sabes por que a vida é tão bela? Sabes por que eu vivo a sorrir? Sabes por que estou sempre cantando? É porque sei que Cristo ama a mim. Não vejo mais o Cristo sepultado, também não vejo Cristo numa cruz. Só vejo agora os braços bem abertos do Salvador, do meu Cristo Jesus. Do Salvador, do meu Cristo Jesus. Do Salvador, do meu Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Senhor Jesus, nós reconhecemos que toda a boa dádiva vem das tuas mãos, ó Pai. Todo, ó Pai, que nós temos, ó Pai, vem das tuas mãos, ó Deus. Apesar de nós vermos, ó Pai amado, o fruto do nosso trabalho e associarmos isso ao nosso esforço, nós, ó Pai, reconhecemos que é o Senhor quem faz isso conosco, ó Pai. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos convence, ó Pai amado, somos dependentes de Ti e de Ti somente. Nos abençoa, Pai amado, continua sendo conosco, ó Pai amado, no Teu nome. Amém. Graças a Deus. Amém. Eu estou aqui na minha mão aqui um convite. No dia 29 de julho desse mês, desse ano, às 20 horas, na Igreja Batista Esperança, aqui embaixo, aqui, ó, na Igreja Batista Esperança, nós vamos nos reunir, nos ajuntar para celebrar a união, o casamento do Rafael e da Ivânia. Amém? O convite está aqui, está lançado. Rafael e a Ivânia vão casar agora dia 29, às 19, às 20 horas, na Igreja Batista Esperança. Todos estão convidados para estar lá, para nós celebrarmos essa vitória, essa graça, em nome de Jesus. Amém? Aqui embaixo, na esquina de baixo, né? Perto do campinho, né? Você é nosso convidado do Rafael e da Ivânia, né? Primeiramente, e convidado da igreja, para nós estarmos lá, nos reunindo como igreja para celebrar o casamento dos dois. Amém? Para quem não conhece o Rafael e a Ivânia, levanta a mão aí, para a igreja te conhece. Amém? Amém, irmãos? Que Deus abençoe, então, que nós estaremos lá, então, celebrando essa união, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, então. Estão todos convidados, depois eu vou pregar ali. Alguém, para mim, que tem habilidade de pregar o convite, prega para mim ali, atrás para mim ali depois. Fiquei muito honrado, muito feliz pelo convite de estar celebrando, de estar oficiando a cerimônia. Amém? Então lá da frente eu vou ver quem está lá e quem não está, tá? E vou anotar seu nome se não for. Amém? Glória a Deus. Então é isso, irmãos. Estejam orando uns pelos outros. Estejam orando pelo casal, que vai contrair núpcias agora. E estejam orando por cada um desta igreja, cada família. Amém? Pela minha vida, pela minha família, pela família da Limar, pela família de Valdinei, pela família da Paula, nossa Deus, da Rayane, do Jairo, do Rafael e da Vânia, da Cida, do Rafael, do Jadson, do Mondemir, não vi Demir, não, do irmão Lucindo, a esposa dele está passando por está recuperando de um tombo, né, de um acidente, continua orando pela esposa dele, amém? Pelo irmão Ayrton, irmã Maria, aí, o Pablo, pela família do Pablo, pelo Bastos, por todos nós que estamos aqui, em nome de Jesus. Também peço oração pelo Ronaldo. Quem lembra do Ronaldo? Peço oração para o Ronaldo está passando muita dificuldade, está firme com Jesus Cristo, mas está passando de certas dificuldades pessoais. Estejam orando por ele, em nome de Jesus, amém? Estejam intercedendo pela vida dele, em nome de Jesus.
E no mais, irmãos, vamos ficar de pé, vamos encerrar em nome de Jesus. Amém? Sabes por que a lua é tão bonita? Glória a Deus. Senhor Jesus, nós agradecemos ao Senhor, ó Pai amado, pela Tua misericórdia, pela Tua graça. Agradecemos ao Senhor, ó Pai amado, pela Tua palavra dada a nós, ó Pai. Pelo Teu Espírito Santo que nos ensina, nos auxilia. Pelo Teu Espírito Santo, ó Pai amado, que apazigua o nosso coração. Pelo Teu amor, ó Pai amado, que nos envolve a cada dia. Obrigado, Senhor, porque conseguimos nos reunir como corpo de Cristo, como igreja, Pai amado. Conseguimos nos reunir, ó Pai amado, e falar de Ti e de Ti somente. Muito obrigado, Senhor. É o Senhor quem faz isso. O Senhor é o responsável, Pai, por essas coisas, meu Deus. Não é homem que faz isso, ó Pai, não sou eu, não é ninguém que está sentado aqui que faz isso. É o Teu Espírito Santo, meu Deus. Muito obrigado, Senhor Jesus Cristo. Nós agradecemos pelo amor que nos une, pela graça que nos une, ó Pai amado. Agradecemos pela Tua misericórdia que tem nos sustentado, ó Pai. Tem sustentado essa igreja, essa congregação, Pai amado. Muito obrigado, Senhor. Senhor, continue conosco essa semana, Pai amado. Nós falamos assim, ó Pai, não porque o Senhor nos abandona de maneira nenhuma, mas para nos dar a segurança, Pai amado, de que somos ouvidos por Ti. Muito obrigado, Senhor. Abençoa a nossa semana, uma semana, Pai amado, controlada por Ti. Que nós sejamos, ó Pai amado, nós tenhamos uma semana em que mais uma vez teremos a oportunidade de ver a manifestação do Seu poder, da Sua graça, do Teu cuidado, do Teu agir. Nos abençoe, nós te pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe em nome de Jesus.